Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao estudo da noite, após os esclarecimentos recebidos, em relação à formação do nosso planeta, inclusive nós, que somos formados dessa matéria única, que é a matéria primitiva, e através das sucessivas transformações e alterações que ocorrem, ou misturas que ocorrem, constitui-se diferentes objetos, inclusive o ser humano, os animais, as plantas, enfim, tudo que existe na natureza tem uma origem única, que é essa matéria-prima. E para que nós possamos, agora, a partir do momento, fazermos uma reflexão sobre a nossa existência nesse planeta, por que as coisas não acontecem como nós gostaríamos que fosse, porque todos nós somos espíritos imperfeitos e estamos aqui com o objetivo e com a finalidade de nos aperfeiçoar e sermos criaturas melhores. Esse é o objetivo final. E, em função da nossa resistência, em buscarmos realmente esse objetivo, é que nós temos muitos reveses da vida. Alguns criados por nós nessa existência, e muitos dele, a grande parte do que ocorre conosco, são compromissos que assumimos em outras existências. E o evangelho desta noite é do livro Fonte Viva. A lição é dentro da luta. E o trecho do evangelho nos diz: não peço para que vos tires do mundo, mas que o livre do mal. De Jesus, João, capítulo 17, versículo 15. Então, nós temos um compromisso conosco mesmo, para que possamos trabalhar em prol de nós para livrarmos do mal. Quando Jesus quis dizer isso, é o mal que está dentro de nós. Então, não é o mal que vem do outro, não, que nós criamos na convivência do dia a dia, mas esse mal secular, que carregamos e que estamos aqui justamente para conseguirmos progredir. E o nosso progresso representa exatamente tirar esses males que estão dentro de nós, que é o egoísmo, a vaidade, maledicência, enfim, os vícios que todos nós já sabemos e que devemos evitar, mas continuamos praticando, E o egoísmo é uma coisa assim, é uma questão muito difícil de a gente... Muitas vezes a pessoa nem percebe que ele está agindo de forma egoísta, mas todos nós trazemos essa herança e temos que combatê-lo. A maledicência, por exemplo, é um exemplo mais comum que nós temos. A maledicência é um bem? Não, é um vício que nós temos e que devemos combatê-lo. Temos que nos esforçar. Por quê? Através da maledicência, nós espalhamos os males que vão trazer prejuízo a nós mesmos. Então, quando Jesus diz do mal, é esse mal que está conosco mesmo. Emmanuel, no Evangelho, nos diz: não peça o afastamento da tua dor. Roga força para suportá-la com serenidade, heroísmo, a fim de que não percas as vantagens do contato. Exatamente, nós sabemos que aqui é um planeta de provas e expiações, e todos nós que estamos encarnados, não tem criatura que não esteja aqui para resgatar as suas dívidas, a não ser aqueles espíritos que se encontram em missão, que são raros, mas nós temos vários exemplos, mas a grande maioria, nós, pessoas comuns, estamos aqui exatamente para cumprir aquilo que nós mesmos nos comprometemos
né? Então, como é um planeta de prova e expiação, a dor é uma coisa natural. E nós somos tão melindrosos que a qualquer coisa nós desabamos. Achamos que somos injustiçados, que Deus não existe, que Deus só me persegue, que Deus quer me castigar. Não, esta condição, ela é natural para todos nós. Um com maior intensidade, outros com menores intensidade. Mas a dor faz parte do nosso dia a dia. E para isso mesmo, nós precisamos estar esclarecidos para entender por que a dor, por que o sofrimento. Nós estamos aqui, todos nós queremos ser felizes. Isso é uma coisa taxativa. No entanto, para sermos felizes, nós precisamos cumprir com aquilo que acordamos ao receber o privilégio de estarmos encarnados. Então, esse é uma primeira etapa da qual, quando nós começamos a compreender, começamos a suportá-la com serenidade, né? E com muita força, porque sabemos que estamos cumprindo com aquilo que nos comprometemos. Então, a dor não é um mal. A dor é uma medicação necessária para a nossa melhoria ou para o nosso progresso espiritual. Não solicites o desaparecimento das pedras de teu caminho. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudam a aproveitá-las. Então, se nós começarmos a estudar o Evangelho, né, no seu verdadeiro sentido, como Jesus vivenciou, então a gente vai começar a compreender que o que estamos passando é uma necessidade e, em vista do que Jesus passou, o nosso sofrimento não representa quase nada, né? E aí nós vamos começar a fazer uma comparação. Como foi a vida de Jesus? Jesus fez algum mal? Não, no entanto, ele estava sempre injustiçado, né? Sendo injustiçado, sempre perseguido, sofrendo traições. E nós, que temos tanta dívida, o que estamos passando realmente tem uma explicação exatamente de resgate. Se nós estamos em missão de resgate, né, a tarefa é árdua, mas não é impossível de ser realizado. Depende de cada um de nós, do entendimento que temos e da coragem de enfrentar essa sombra que existe dentro de nós mesmos. Então, vencer a nós mesmos é uma grande tarefa que temos que fazer. Não é comparar com A, com B ou C, porque cada um de nós aqui é como essa matéria, né? Ela é feita de substância diferenciada, com dificuldades diferenciadas e problemas diferentes a serem resolvidos. Porque a vivência de cada um não é igual, é diferenciada. E outra, cada um de nós somos uma personalidade, um espírito a caminho dessa libertação. E cada um carrega o seu peso, né? Nós não sabemos. Temos uma noção, né, de quem já fomos, mas se formos rever o que fomos no passado, nós agradeceríamos tudo que estamos passando, porque é uma forma muito suave de estarmos resgatando a nossa dívida. No primeiro momento, quando eu comecei a estudar o Evangelho, quando me dizia assim, que nós somos aqueles espíritos que estavam ali na Assembleia, quando Jesus foi condenado, gritando, participando. Imagine as nossas condições como eram. Hoje, nós temos um perfil muito melhorado, mas ainda precisamos melhorar e melhorar muito. Então, quando a gente faz essa reflexão,
tudo que a gente pensa que é injustiça, que é sofrimento, cai por terra, porque realmente somos merecedores dessa condição. Mas, como Deus é amor, bondade infinita, Ele consegue suavizar a nossa tarefa. Cada coisa pequenina no bem que a gente faz, a gente recebe tanta moratória, né, que nós nem conseguimos entender quão grande é a bondade divina. Senão nós estaríamos, imagine, numa condição de selvageria ainda. Hoje, no entanto, nós vemos o progresso chegar, né? Toda essa matéria bruta sendo trabalhada para nos ajudar a melhorar as nossas condições de vida e, ao mesmo tempo, suavizar as nossas penalidades. Então, o amor de Deus é muito maior do que a gente imagina. Então, nós temos que, de fato, ter esse esforço para vencer a nós mesmos. Então, Emmanuel continua: não exijas a expulsão do adversário. Que adversário é esse? Somos nós mesmos, as nossas dificuldades, as nossas deficiências. É esse que é o grande adversário. Por quê? Esse adversário, muitas vezes, não deixa, né, que eu caminhe no rumo certo. Ele sempre fala: não vai por ali, desvia, que aqui é melhor. E a gente sabe que aquele caminho não é o melhor. Eu tinha uma meta, um objetivo, eu começo a desviar desses objetivos. Então, vencer esse adversário que está dentro de nós exige muita força, muita coragem, muita determinação. E somente através dessa firmeza no Evangelho é que a gente vai conseguindo amenizar toda essa trajetória. Então, depende de quem? De cada um de nós. Ninguém pode fazer a caminhada que eu tenho que fazer, com muitos obstáculos, com muita dor, muito sofrimento, mas é necessário passar por isso. E sabemos que desespero não resolve o problema. O problema vai ser resolvido a minha conscientização na necessidade de me esforçar para ser criatura melhor. Esta é a medicação infalível e que é aplicado a todos igualmente. Mas a caminhada é longa e a trajetória pode ser mais curta ou mais longa, depende do que eu compreendo, do que eu quero fazer. Então, não existe injustiça, mas existe a nossa relutância, a nossa vontade, né, de querer que o nosso egoísmo continue prevalecendo. Então, a justiça divina, ela é infalível e é aplicado a todos, com a mesma amorosidade e a mesma força em que torce para que cada um vença esses obstáculos. E Deus, Jesus, fica feliz quando nós temos essa determinação. Aí Ele está do nosso lado, porque eu estou na companhia, nesse esforço que todos nós temos, essa garra de querer ser melhor. Então, esse é o desejo e aquilo que Deus, Jesus, quer de cada um de nós. Eu estou com Deus ou com Jesus quando eu estou no bem, em pensamento, palavras e obras, mas quando o meu pensamento desviou disso, eu já não estou. Jesus está conosco a todo tempo, mas Ele se afasta momentaneamente, esperando a nossa decisão. Qual a determinação que eu terei neste momento de dificuldade? Para que lado eu estou caminhando? Para o lado da justiça? Para o lado do bem? Querendo a minha vitória ou querendo a minha queda? Vitória e queda é exercida por cada um de nós. Não é porque alguém falou que eu fiz isso, não. É a minha vontade, acima de tudo. Porque eu só vou para um caminho, certo ou errado, por minha determinação. Ninguém me leva, ninguém leva a lugar nenhum. Eu vou se eu quiser.
Então, é com esse sentimento também que nós devemos entender, né? A amorosidade de Deus e da justiça divina. Emmanuel ainda continua: pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transformes o sentimento. Então, a nossa mudança começa pela transformação do sentimento, que é uma coisa que está oculta em cada um de nós. Eu não consigo ver os sentimentos, porque nós temos muitas máscaras e muitas vezes utilizamos de máscaras falsas para enganar até as pessoas que nós mais amamos. Por quê? Eu não consigo ver o seu sentimento, eu só vejo o meu sentimento. E consigo avaliar exatamente quando eu agi mal e quando eu agi bem. Então, todos nós temos consciência do que fazemos. Então, duplamente somos responsabilizados por isso. Não suplique a extinção das dificuldades. Procura meios de superá-las, assimilando-lhes as lições. Nada existe sem razão de ser. Então, tudo que nós estamos passando é merecimento nosso. Então, por isso que não adianta a gente querer falar assim: ai, se Deus quiser, minhas dificuldades vão acabar. Naquele momento pode parecer que amenizou, mas ela só desaparecerá quando nós cumprirmos com a nossa obrigação, com o nosso dever. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. Então, tudo que acontece, ele tem uma finalidade e tem uma utilidade. Por mais que a gente pense que não, mas ela é importante para nós. Por isso que nós devemos aproveitar de todos os fatos e acontecimentos que nos rodeiam. O sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. Então, o sofrimento é parte, né, de todos nós que estamos encarnados. E por isso temos que encarar de forma natural, né, sem muito alarde, sem muita queixa, sem muito questionamento, entendendo que faz parte da nossa diferentes existências. Por isso sempre falamos, nós somos espíritos eternos. Será que somos espíritos eternos para ficarmos, encerrarmos essa nossa existência e ficarmos na inutilidade, sem fazer nada, descansando, dormindo em berço esplêndido? Se o próprio Jesus nos asseverou que o Pai continua trabalhando até hoje, e nós, quando desencarnarmos ou morrermos, vamos ficar lá em determinado lugar, esperando as coisas acontecerem, ou vamos continuar trabalhando, estudando, para tentar compreender, né, o que é esse Espírito eterno? E nós só nos libertaremos quando quitarmos todas as nossas dívidas, e por isso mesmo que sempre nos dizem, né? Nós estamos indo e vindo. O que significa esse indo e vindo? Estamos vivendo diferentes encarnações, mas não estamos conseguindo liberar de todo o mal que ainda carregamos dentro de nós. Então é necessário nova existência, mas já recebemos vários alertas, que já estamos nas últimas encarnações. Talvez muitos de nós não vai ter mais oportunidade de estar reencarnado. E por isso, é aqui e agora que temos que recuperar esse tempo perdido e fazermos todo o bem que pudermos. Deixar de lado todo o nosso orgulho, procurar amparar, socorrer a quem quer que seja, principalmente os mais necessitados. Quem é o mais necessitado? Todos aqueles que nos procuram, inclusive nós poderíamos estar nesse meio dos mais necessitados, mas sempre encontraremos alguém que nos ampara. Então, é importante que a gente lembre, nós não estamos sozinhos nem amparados.
A todo momento nós temos os nossos benfeitores espirituais ou anjo da guarda, como a gente aprendeu, quem veio da religião católica, né? Que são os nossos benfeitores que estão intuindo a todo momento qual o caminho devemos tomar. Mas nós resistimos a ouvir as palavras ou as intuições que recebemos do mundo espiritual. Isso não é nada, isso não é comigo, né? Nós normalmente pensamos dessa maneira, porque ainda somos ignorantes em relação às coisas divinas, as coisas que nós deveríamos estar mais atentos para que pudéssemos seguir. É como um conselho de uma mãe que nunca deseja um mal ao filho, sempre chama atenção ou pune, né, o filho quando ele faz algo que não é bom, no sentido de ajudá-lo a sair desses pensamentos negativos, companhias, enfim, de ações que não fazem bem a ele. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz, vencendo resistência, né? Então, nós temos que seguir, né, também esse exemplo. Nós nascemos, crescemos, reproduzimos e devemos vencer todas as dificuldades que tivermos em nossa existência, sem queixar, sem queixumes. Esse é o grande detalhe, né? Por isso que fala que nós temos que ter resistência para que os acontecimentos negativos sejam um incentivo para melhorarmos, não um incentivo de queda, de vingança, enfim, que são questões negativas, que nós pensamos que estamos prejudicando ao outro, mas é ao contrário, estamos prejudicando a nós mesmos. Tudo que fizermos a outrem é o que nós receberemos duplamente ou triplamente. Então, devemos ter muito cuidado em relação às nossas reações aos males que chegam até nós. O corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variedade de espécie. Que perigo é esse? Variada espécie, desculpa. Que perigo é esse? São esses perigos que vêm, né, ao nosso redor. Pensamentos que não são bons, companhias, enfim, tudo que nós fazemos que é prejudicial ao outro é mais prejudicial a mim mesma. Então, quando começamos a compreender essas questões, então nós conseguimos refrear um pouco o nosso pensamento e carrear para um bom sentimento. Então, daí a importância que a gente coloca, né? Como Jesus viveu, o que ele dizia, como ele fazia. Exatamente, ele nunca ficava aumentando os males, mas ele sempre procurava acabar com os males. E é isso que também nós temos que fazer, mas é ao contrário. O que a gente vê é assim, a gente ouve alguma questão negativa, aí já vamos passando para um, aquele outro para outro, e isso daí vai se tornando, né, um grande círculo que, no fim, tem uma consequência grave, gravíssima. E eu estou envolvida nisso. E eu tenho, né, que resgatar esse mal. Então, a gente vê que viver não é tão simples. Viver dentro do Evangelho representa muita reflexão. E, muitas vezes, né, a gente tem que ignorar esses males, silenciar, porque se alguém vem com alguma fofoca e eu não passo adiante, a fofoca morre por ali mesmo. É isso que nós temos que fazer, cortar o mal, não passar adiante, né? Aceitemos o nosso dia de serviço, onde e como determine a vontade sábia do Senhor. Apresentando os discípulos ao Pai Celestial, disse o Mestre: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Quer dizer, o que ele pediu? Não é para tirar alguém do mundo, mas os males que existem, né? Não é para tirar, mas que cada um de nós tem essa condição de se livrar dele. Como eu vou livrar do mal? Silenciando,
não passando para frente coisas negativas. Então, existem diferentes estratégias, do qual todos nós somos seres intelectuais, dotados de inteligência e capacidade de ação, que vai nos fazer refletir, lembrando sempre as lições do Evangelho. Isso torna a nossa caminhada mais suave, porque eu tenho um apoio seguro, né? Que é o exemplo de Jesus. Quando eu sigo o exemplo de Jesus, com certeza tudo vai acontecer da melhor forma possível. E nós seremos uma criatura mais livre, né? Mais tranquila, em paz, como tanto desejamos. Nós não temos paz por quê? O nosso espírito está inquieto, né? Buscando coisas que não são boas. Então a gente fala, mas alguém podia me ajudar a ter paz. Não, ninguém pode ajudar o outro a ter paz. A paz é construída por cada um de nós, de acordo com o nosso agir, com a nossa consciência. E para encerrar, Emmanuel diz: a terra tem a sua missão e a sua grandeza, libertando-nos do mal que opera em nós próprios e receber-lhe-emos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Todos nós esperamos um dia, né, ser recebidos no reino de Deus, mas será que estamos cumprindo com a nossa tarefa, com a nossa obrigação? Então, este reino de Deus vai depender do que nós somos hoje, como estamos vivendo. Estamos cumprindo com o nosso dever, de acordo com os ensinamentos de Jesus, seguindo o seu evangelho, independente da condição e da situação, né? Não é porque as pessoas que são iletradas ou que têm uma escolaridade superior é que tem mais facilidade. Não, isso é uma coisa da alma, do espírito de cada um, né? Da tendência de cada um. E estamos aqui exatamente para burilarmos os nossos sentimentos e as nossas tendências. E quanto mais nos esforçarmos, mais próximos estaremos do reino de Deus. Todos somos convidados, mas poucos são aqueles que atingem essa meta. Então, queridos irmãos, vamos nos esforçar, porque todos temos a oportunidade de vencer a nós mesmos e conquistarmos o reino de Deus que está dentro de nós. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê força e coragem para que possamos exercitar esse ensinamento que Jesus nos deixou. Então, para encerrarmos, vamos fechar os nossos olhos, mentalizar Jesus, a Deus nosso Pai, pedindo a Ele que nos ampare, que nos socorra e que nos ajude, a cada um de nós, a vencer a nós mesmos. Tarefa árdua e, no entanto, não é impossível, pois todos nós recebemos a divina bondade para estarmos encarnados e podermos vencer a nós mesmos e sairmos vitoriosos nesta oportunidade de estarmos encarnados. E por isso, Mestre Jesus, só temos que lhe agradecer por tudo que nos tem oferecido e ajude-nos a sermos criatura cada dia melhor. Hoje, agora e sempre, que assim seja.